Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Depois de um tempo ausente aqui da nossa comunidade, para quem não sabe, eu estou à frente do trabalho lá da Igreja Presbiteriana Esperança, no Jardim Bandeirantes. Aqueles que quiserem fazer uma visita serão bem recebidos em nome de Jesus, amém? Queria compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos, que está no livro de Carta de Pedro, Carta Universal de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Segunda Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11. Amém, irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Obrigado a Deus por esta palavra santa, viva. A Deus, Tu sabes, ó Pai, que essa palavra, ela é viva. A minha mensagem, Senhor, muitas vezes pode voltar vazia, mas a Tua palavra jamais volta vazia, sem fazer o que é necessário. Então, cumpre mais uma vez, Pai, essa palavra no coração da gente. Dá graça para a gente, para me pregar, e também graça aos meus irmãos para entender a Sua palavra. Nos ajuda, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. John Wesley, certo tempo da sua vida, o reformador, fundador da Igreja Metodista, passou por uma crise espiritual. Um homem de Deus piedoso. Se você buscar nos livros da história da Igreja Reformada, você vai notar que John Wesley era um homem tremendamente usado por Deus, mas também era um homem que passou por crises espirituais. John Wesley, segundo a história nos diz, foi fortalecido
neste texto, nessas palavras que eu acabei de ler agora. Lembrando do mérito da obra de Cristo e lembrando também que Deus é aquele que tem as preciosas e grandiosas promessas nas quais fortaleceram a sua fé. Este ano 2025 é um ano desafiador para a igreja. Nós vivemos numa sociedade que é anti-Deus. Tudo é contra Deus. Essa semana nós ficamos sabendo da entrega de um prêmio para uma atriz brasileira. E depois da entrega, uma pessoa se levantou no meio da plateia e fez uma chacota, agradecendo, porque aqueles que foram receber o troféu, ninguém agradeceu a Deus por ter recebido aquele prêmio. Hoje, você ser uma pessoa que entende quem é Deus, agradece a Deus, louva a Deus por aquilo que Ele é. Para nós que somos crentes, fazemos isso cotidianamente. Mas o mundo, que é anti-Deus, isso é o fato de uma vida de quem não enxerga, acha que é uma coisa desnecessária. Nós vivemos numa sociedade anti-Deus. E eu queria falar sobre isso, meus irmãos. O texto, se você analisar, ele traz algumas referências para nós a respeito, como diz o seu Shed em sua Bíblia comentada, o texto é uma advertência para o progresso na caminhada da fé. Nos adverte a ter a nossa carreira aumentando cada dia mais a santidade, um processo de contraste da justificação, porque a justificação é pela fé. Você não recebe porque você alcança isso, é Deus que te dá. Mas a santificação é um processo que Deus nos dá a oportunidade de caminharmos junto a Ele. E Ele completa. Sem a santificação, não pode existir uma vida plena em Deus. Porque Ele mesmo diz no versículo 10, Pedro: conhecimento infrutífero, cegueira espiritual e abandono da purificação, ou seja, abandono de uma vida que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, desmente a nossa vocação e a nossa eleição. Em outras palavras, se você tiver um conhecimento da palavra, mas não gera fruto na sua vida, se você participa da comunidade do povo de Deus, mas vive cego espiritualmente, só enxerga o que é material, e você, ou nós, vamos se dizer assim melhor, né? Tem uma vida que abandona aquilo que Deus já operou em sua vida, como nós toda vez lembramos aqui, quando tomamos a Santa Ceia, para lembrar da purificação dos nossos pecados, está assim desmentindo a nossa vocação e a nossa eleição. Mas Deus é maravilhoso, como diz o versículo 4. Olha só para você ver como é que está o versículo 4. Se você puder ler comigo. Deus concede para nós as promessas dele. E o versículo 4 está escrito assim, leia comigo lá. Por meio delas, ele nos concedeu suas o quê? Preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem o quê? Coparticipante da natureza divina, ou seja, vocês ou nós tenhamos a mesma vida que Deus quer, sejamos parecidos com Ele.
tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então eu queria falar sobre isso. O Deus que supre a nossa caminhada, o Deus das preciosas e muito grandiosas promessas. Um dos principais temas da Bíblia é a promessa de Deus, as promessas de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, ou seja, a primeira mensagem do evangelho da restauração, do resgate da humanidade através de um descendente. O proto-evangelho nada mais é de uma promessa de alguém que ia vir, segundo a palavra de Deus está ali escrito, que ele ia ser o descendente que ia ferir a cabeça da serpente, que levou o povo ao erro, através dos seus pais, dos nossos pais Adão e Eva, e ele lhe ferirá o calcanhar. O descendente ia literalmente ferir a cabeça, onde reside todo, né, a direção, né? Ali é uma metáfora, toda a força, todo o poder. O descendente esmagaria a cabeça da serpente, do inimigo das nossas almas, mas sairia machucado. E ele deu a sua vida, e saiu mesmo. Mas Deus, pela sua glória maravilhosa, manifestou o poder e ressuscitou seu filho ao terceiro dia. Homens vivem pela esperança e por elas, pelas promessas de Deus. O apóstolo Paulo certa vez foi julgado diante de um rei chamado Agripa, filho de Herodes II. E no seu julgamento, na sua defesa, ele não se referiu às suas conquistas como judeu. Um judeu que era judeu dos judeus, ele era um homem ali do meio judeu, ele era um dos cabeças, ele era fariseu dos fariseus, poliglota, falava 6 tipos de línguas diferentes. Ele era um homem usado, mas na sua defesa, ele não se referiu a essas conquistas como um homem judeu. Não exigiu tratamento preferencial, porque o apóstolo Paulo, além de judeu, ele também era um cidadão romano. E para ser um cidadão romano, meus irmãos, era caro e absurdamente difícil para alguém conquistar essa posição. Ele não tentou justificar a sua defesa baseado nas suas ações humanistas, porque ele, como apóstolo, tinha abençoado grande leva de gente. Ele não estava fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário, ele estava fazendo o bem. E lá no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, onde está situada a sua defesa, um versículo chama a atenção e diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu acreditei nas promessas e vivo por elas. Paulo nos chama a atenção. No ano de 2025 é um tempo para que a gente possa viver pelas promessas de Deus. Heróis da Bíblia foram assim. Coisas que ainda não existiam. Os heróis da Bíblia se tornam heróis porque eles, pela fé, creram na palavra de Deus e viveram nas promessas do Senhor. Quer ver só? Noé viveu baseado na promessa. De aqui a ver, cair chuva, antes mesmo de existir. Na época de Noé, não existia chuva, essa palavra que nós vemos, que nós tantos vemos aqui no verão brasileiro aqui. Não existia chuva. Essa precipitação atmosférica era diferente. Era uma névoa que caía sobre a terra. Caía não, levantava sobre a terra e umedecia a vegetação. E durante
Sabe quanto tempo, meus irmãos? Você reclama de tempo muitas vezes na sua vida? Noé viveu pela promessa 100 anos pregando. A cada martelada que ele dava naquela arca que Deus mandou ele fazer, era uma pregação de que Deus ia salvar a humanidade através de um livramento que ele mesmo fez. E esta arca aponta para nós como Cristo, aquele que é o nosso Salvador, e nós devemos viver por essa promessa, amém, igreja? Josué conduziu um povo totalmente inexperiente, apesar daquela geração que estava entrando lá na terra prometida através da batuta lá de Josué, porque a geração anterior ficaram ali pelo deserto mesmo, porque foram um povo covarde, mas tinha uma mentalidade escrava. Esse povo já tinha uma libertação parcial, mas ainda era um povo inexperiente. Deus falou: Josué, você vai, não na tua força, mas na minha força, eu estarei contigo. A promessa é que Deus estaria com Josué e com o seu povo, conquistando a terra prometida. Davi, um menino, um adolescente, que venceu um gigante, né? E esse ano aqui eu escutei um negócio legal, né? Que eu quero vencer ano de 2025 que nem Davi, na base da pedrada. E vai ser mesmo, na base da pedrada. Vamos conquistar esse mundo aí. Meus irmãos, Davi, um adolescente, derrotou um gigante, não na sua própria força, na promessa que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Pedro, que escreve essa carta, um homem que falhou, mas ele se refez, arrependido, baseado na promessa que o próprio Senhor Jesus fez para ele. Doravante, você não vai ser pescador de peixe, você vai ser o quê? Pescador de homens. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de gente, de diversas classes sociais, governantes, servos, mestres, médicos, doutores, semi-analfabetos, que têm algo em comum. Eram homens, eram mulheres, jovens, velhos, todos construíram a sua vida na jornada da fé, sobre as promessas de Deus. Mas quem garante isso? Hebreus, capítulo 6, versículos 17. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 17, Deus é a nossa garantia. O texto nos fala que somos herdeiros, e no dia da leitura do texto, Deus vai comprovar e mostrar para nós as experiências e lembrar a gente: olha só, eu prometi e cumpri na sua história aquilo que eu prometi. Deus é a garantia. Um estudante da Bíblia encontrou 7.487 promessas na palavra de Deus, positivas, garantias de bênção, mas também promessas negativas, garantias de consequências. Porque no caminho, no ministério, na vida, na caminhada com Jesus, a própria palavra diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. Deus, ele garante vitória para aqueles que pegam firme nas suas promessas, mas também garante consequências para aqueles que refugam as promessas de Deus. Deus fala e cumpre. Tem bênção, mas entendam bem a palavra que eu vou falar. Tem maldição, não é que você está amaldiçoado, não é nada disso. Porque uma das coisas mais malditas que existe é um povo de Deus que não vive baseado naquilo que tem aprendido. Porque a gente professa a Deus com a boca, mas com o coração a gente crê, mas a nossa vida muitas vezes está distante. E Deus quer que a gente viva a nossa vida baseada em sua promessa. O Shema judaico é uma oração baseada no capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, ó Israel. Começa assim a oração. E é baseada no texto de Deuteronômio, capítulo 6.
E ali a promessa do povo, que Deus ia abençoar. Se você tiver tempo, leia. É um capítulo curto, que fala sobre isso. Que Deus ia abençoar, ia fortalecer, ia suprir, sustentar. Mas, se o povo não guardasse a Deus como o único Senhor da sua vida, o único Deus vivo e verdadeiro, e amasse o seu próximo, e honrasse as palavras de Deus, iam ter consequências. Então, como diz aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus mandou, meus irmãos, então é bom obedecer. A palavra de Deus fala que todos obedecem a Deus. A natureza obedece a Deus pela sua palavra. Salmo 33, de 6 a 9, diz lá que Deus decretou, Deus ordenou pelo seu decreto, e tudo veio a existir pela sua palavra. Quando Deus fala, tudo tem que acontecer. A palavra de Deus é a garantia. Nós não estamos mais acostumados com a palavra como garantia. As pessoas que nós vivemos agora, cada vez mais passam. As pessoas dão a palavra e voltam atrás. E há muitas vezes a gente lida com Deus achando que Deus também vai voltar atrás. E Deus não volta atrás. Se Ele prometeu para você algo, irmão, Ele vai cumprir em nome de Jesus. A palavra de Deus é a garantia. E muitas vezes o povo de Deus não entende. E um de fora entende. Como aconteceu certa vez, um relato que acontece lá no livro de Mateus, capítulo 8, de 5 a 13. Jesus estava caminhando com seus discípulos e veio ao encontro dele um oficial romano, dizendo: mestre, manda uma palavra para o meu servo que está doente lá em casa, e ele será salvo. O senhor não precisa ir lá, porque eu sei como é que funciona isso. Eu estou subordinado a autoridades acima de mim, e tem outros que estão abaixo de mim. Quando eu ouço uma palavra de ordem, eu obedeço, e aqueles que estão abaixo de mim também obedecem. E o povo que já serviu as Forças Armadas sabe como é que é. Escreveu, não leu, o pau comeu. Tem que obedecer. O romano também tinha esse lema. Quem serviu o exército aqui, os meninos, sabe como é que funciona. Eu lembro do Edmur passando ordem para mim lá no tiro de guerra no ano de 1983. Você é velho, Edmur. Eu sou novo. E lá não é mesmo, Edmur? Se não obedecesse, a vara ia cantar. 50 flexão, paga o preço. O povo aqui, o oficial romano não entendia muito bem sobre a questão da autoridade. Por que eu estou falando, meus irmãos? Quando ele se achegou diante de Jesus, ele foi lá e falou: eu sei o que é autoridade, o senhor tem autoridade, e o que o senhor falar tem que acontecer. Jesus ficou tremendamente espantado com a fé daquele homem. Ele não era nem judeu, ele era afeiçoado ao judaísmo, tanto é que ele foi atrás de Jesus. E Jesus elogiou a fé daquele homem, porque ele falou: basta uma palavra, e os montes se removerão. Essa é a música, não falou do monte não. Mas estou dizendo, meus irmãos, é promessa. O Senhor promete que ele vai estar curado, basta uma palavra. O romano entendeu que Deus não tem como falhar, a sua aliança é inviolável como um contrato selado. O romano sabia disso. Nós muitas vezes escrevemos na areia as nossas palavras, Deus escreve no granito. Tanto é que as leis de Deus foram escritas nas pedras. É um símbolo de firmeza. Mas Deus tem escrito em outro lugar, meus irmãos: se você
disser como Davi disse: escreve, Senhor, nas tábuas do meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você tiver as promessas do Senhor no coração, você não vai pecar contra Deus, e Deus vai se agradar em nome de Jesus. Ele é a garantia, meus irmãos. Tem que acontecer por causa do nome dele, porque o nome vale muito, não é verdade? Seu nome vale muito? Vale. Suja o seu nome para você ver o que vai acontecer. Mas aqui o nome de Deus é puro, santo. Deus Yahvé, o nome de Deus imutável. Yahvé, que está lá, é uma junção de letras que formam essa palavra no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o que sou. Eu não sou o que eu era, nem sou o que vou ser. Deus está sempre no modo presente, porque Deus é atemporal. O que Deus fala para você, tanto faz no passado, no futuro, vai acontecer, porque Deus, Ele é imutável, Ele é a garantia. Deus vê o fim desde o princípio. Ele não é surpreendido. Deus não faz correção de percurso. Deus não muda o jeito dele de acordo com o humor, como a gente é, né? Você já viu? Tem gente que fala, um dia, dorme bem, no outro dia acordou cedo. Lembra que você falou que nós íamos fazer hoje? Mas eu não estou bem, meu humor não está bom. Hoje eu não quero fazer, esquece o que eu falei. Não é assim, já lidou com gente assim? Eu costumo falar com o pastor Jonas, pastor, eu chamei de Joe, né? Joe, né? Como é que eu falo com ele? Ô Joe, tem gente que não é nem bipolar, é tripolar. Porque não contenta em dar uma versão, duas, ele dá 3 versões. Mas Deus não é assim. E muitas vezes a gente acha que Deus é, porque se relaciona com pessoas que são inconstantes. Deus não muda conforme o clima. Deus é o mesmo. Faça chuva, faça sol. É de dia, é de noite. Ele é garantia, Ele é o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Ele não faz promessa além do que pode cumprir. Romanos 4:21 diz assim: Ele não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Deus não exagera, Deus não manipula, Deus não bajula ninguém. Ele é perfeito em sua colocação e a sua promessa é justa. Deus foi fiel com Israel. Amém, meus irmãos? Se você ler a Bíblia, você vai ver o tanto de fidelidade de Deus com Israel. Josué capítulo 21, versículos 45. Depois de ter entrado na terra prometida, Josué repartiu às 12 tribos o seu território ali da terra conquistada e deu uma palavra que eu gosto mais desse versículo, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quanto que é tudo, meus irmãos? 90%? 99%? Não, é 100%. Deus vai cumprir a promessa na sua vida 100%. Creia, Ele é a garantia. Então, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga que veio aqui hoje, a pergunta então não é se Deus vai cumprir, mas se construirmos a nossa vida sobre elas, neste ano de 2025. Você começou o ano? O que quer tirar do seu sono? Precisamos dessa experiência inabalável. Porque nós vivemos num mundo, como eu já falei, que um mundo anti-Deus, um mundo sem esperança. Tem uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos há algum tempo, que cresceu o índice de suicídio 24%. É considerado uma epidemia. Nós vivemos num tempo de melhor educação, ferramentas tecnológicas, onde os nossos pais jamais imaginaram que ia existir.
somos saturados de recursos e diversão, recreação, lá fora, inclusive na igreja, conhecido como entretenimento, porque muitas vezes a igreja está cheia de entretenimento e pouca palavra. Precisa mais de palavra do que entretenimento. Eu não lembro se foi Charles Swindoll ou foi agora estou me recordando que ele disse que vai chegar um tempo que não vai ter mais pastores de ovelhas. Vai ter o quê? Palhaço animando plateia. E a gente vê, muitas vezes a gente vê, liga a televisão, assim, pessoa tem mais coach e mais talk show e mais, como fala, eu esqueci o termo agora, fugiu, a pessoa que fica fazendo piada lá, como é? Stand-up. É que em inglês, meu inglês é espetacular, não lembro nada de inglês. Fica fazendo stand-up. A gente vive numa tanta coisa para ver se alimenta isso tudo, mas o que alimenta a vida do homem, que traz sentido para a nossa história, que traz sentido para você e para este ano de 2025, que é um conselho de um crente mais velho, leia a palavra, busque na palavra, porque a palavra tem promessa para você, e você vai viver uma vida bem melhor em nome de Jesus. Gente, está cheio de artefatos, como eu falei aqui, tecnologia, educação, diversão, mas ainda assim pessoas planejando tirar a própria vida ou morrendo por falta de esperança, porque o secularismo suga. O que é secularismo, segundo a Bíblia? É você viver o mundo ante Deus. Muitos acreditam que o mundo é isso que tem, infelizmente. E você também se sente assim? Tem um versículo que eu queria que você gravasse na sua Bíblia aí. Foi um presente que eu um dia ganhei, que saltou aos meus olhos e trouxe alegria ao meu coração num tempo de luta. Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz assim: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, também eu hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Voltai, está conjugado no imperativo. Deus não está dando opção não, volta para a nossa vida para a fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação e da tribulação. O prisioneiro da esperança somos nós. Também hoje, Deus anuncia para nós, Ele vai restituir em dobro. Deus da generosidade. A generosidade divina é insuperável. O povo da promessa tem a vantagem. Quando decide meditar, orar e proclamar as promessas de Deus, a vida é bem melhor. Abraão viveu assim. Romanos 4, 19 e 20. Diz que Abraão se fortaleceu nas promessas, porque ele era um homem de 100 anos, e a sua esposa, uma mulher que era estéril e já tinha cerrado a sua madre, devido de passar o tempo da sua regra, e assim mesmo Deus prometeu um filho, e ele esperou na promessa, e Deus cumpriu, e ele honrou a Deus pela promessa. E Abraão se fortaleceu, se você olhar lá, sabe fazendo o que, meus irmãos? Abraão tinha uma veia pentecostal, sabia? Abraão tinha uma veia pentecostal, porque ele falou assim, e Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Não fica com medo de dar glória a Deus não, porque glória a Deus não é uma propriedade privada da igreja pentecostal. É do povo de Deus. Dá glória a Deus, meus irmãos, pela promessa que Deus tem na sua vida. Anda com medo. Josué ouviu.
o Senhor é contigo. Perdeu o controle? Paulo fala, é certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está difícil. Jesus tinha afirmado isso. No mundo tereis aflição. João capítulo 16, versículo 33. Mas Jesus não parou por aí, na aflição. Ele falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória já é garantida, amém, meus irmãos? Eu quero concluir essa palavra lembrando uma história que o Senhor Jesus contou lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27. 2 homens resolveram construir a sua casa, o sábio e o tolo. O mesmo material e viveram a mesma contingência. O mesmo material e a mesma contingência. O tolo, fez uma compra na Casa de Materiais RDM Construção, baseado no remorso. Você sabe que remorso para o crente não combina, porque remorso é você se arrepender, mas não voltar atrás e ter uma vida nova. Baseada no remorso, baseada na dor e baseada no medo. Madeira corroída pelo remorso, prego enferrujado pela dor e cimento aguado do medo. Foi consumido pelas contingências, ou melhor dizendo, da vida. A Bíblia fala naquele texto que ele construiu a sua casa na onde? Areia. Material ruim, num solo ruim. Sabe por que areia? Porque Jesus está falando que areia é o lugar mais fácil de você cavar lá e fazer sua casa, né? Não dá trabalho para construir. Começar o seu projeto, né? Ele não tem solidificação. Mas também tem a história, porque conta que existia o sábio, que construiu a sua vida com base no armazém, na casa de construção Esperança, e construiu sobre a rocha, e a rocha é Jesus. A contingência também aconteceu, ou seja, terremoto, chuva, abalo, veio tudo e a sua casa não caiu. A do tolo caiu. E uma pergunta que eu quero aqui entregar para vocês. Qual dos 2 construtores você se parece? Você tem baseado a sua vida no remorso, na dor, no medo? 2024 acabou, 2025 não é um portal mágico, místico que você passou. Não, é uma oportunidade de você começar a contar os dias como Moisés conta no Salmo 90. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração sábio, né? A contar os nossos dias, ou melhor dizendo, para ter um coração sábio. Que nós possamos contar os dias deste ano 2025 com esperança, tendo um coração sábio, alicerçando a nossa vida nas expectativas, na promessa de Deus, esperando que Deus vai cumprir, sem medo, porque a semente está na palavra, como diz Isaías capítulo 55, de 10 a 11, deixa Deus derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, abra-se para isso, enxurrada da palavra de Deus sobre a sua vida, e a gente vai repetir como Pedro falou, nós vamos viver as grandiosas e preciosas, não é grandes e valiosas, são grandiosas e preciosas, muito mais do que isso, promessas de Deus. E assim nós vamos cumprir, meus irmãos, o propósito para que fomos criados, viver e construir nossas vidas pelas promessas grandiosas e preciosas de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que sondas e conheces cada coração, cada vida. Conhece cada expectativa, cada anseio, sonhos, projetos. Ó Deus, mas se a nossa vida não estiver alicerçada em Jesus, o nosso Salvador, a rocha, a nossa vida pode desmoronar, Senhor. Projetos, sonhos, anseios, desejos. Então, Pai, neste ano de 2025, nos ensina, Pai, em cada momento a tomar a decisão correta como homens e mulheres sábios, a construir a nossa vida na expectativa, na esperança das promessas que o Senhor tem para nós. Deus, tira os nossos olhos do mundo e coloca os nossos olhos, ó Pai, no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá fé e Ele que assim faz, Senhor Deus, valer a Sua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, tem tantas promessas. Se nós fôssemos citar aqui, cada um teria várias para dizer, mas o Senhor guarda bem firme no nosso coração, porque o Senhor é fiel. O Senhor que começou a boa obra, há de cumprir até a volta do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Dá um bom almoço para nós, Senhor, e possamos voltar para a Tua casa para bendizer e celebrar o Senhor Jesus, em quem nós oramos, e todos digam amém. Passo a palavra ao pastor Rafael.